A maioria das pessoas acha que o maior desafio de ir à Lua é o lançamento, mas a verdade, o verdadeiro pesadelo acontece nos últimos 13 minutos. Imagina você preso dentro de uma lata de metal, viajando a 40 mil quilômetros por hora, com o lado de fora pegando fogo a uma temperatura que derreteria ferro. Se o cálculo falhar por 1 milímetro, você vira churrasco ou fica vagando no vácuo para sempre. E o pior, ninguém ia conseguir ouvir seus gritos. Cara, para pensar. A Artemis 2 foi um sucesso, mas foi um sucesso no limite. A NASA estava há mais de 50 anos sem fazer isso com humanos. É como você tentar dirigir um carro de Fórmula 1 depois de passar décadas andando de bicicleta. Dá um frio na barriga só de imaginar a pressão daqueles engenheiros. Na hora da volta, eles descartam o módulo de serviço e ficam só com a cápsula Orion. É ali, naquela caixinha, que o bicho pega. Se eles entram na atmosfera muito em pé, a nave desintegra. Se entram muito deitados, a nave bate na atmosfera e quica de volta para o espaço como se fosse uma pedra num lago. É um beco sem saída. E o calor? Muita gente acha que é o atrito, mas é pior, é a compressão do ar. O ar não consegue sair da frente da nave e é esmagado com tanta força que vira plasma, 2.700 graus Celsius. Sabe o que me deixa mais bolado? O tal do escudo ablativo, ele foi feito para derreter de propósito. É o suor da nave. Enquanto tudo lá fora está virando lava, os astronautas estão lá dentro, em silêncio. Aliás, silêncio total. São 6 minutos de blackout. Sem rádio, sem sinal, sem nada. É o momento em que a ciência dá lugar à fé, porque não tem mais nada que a NASA possa fazer a não ser esperar o sinal voltar. Inclusive, um estudo recente sobre a fisiologia humana em reentradas orbitais mostra que o impacto de 4G após longos períodos de microgravidade não é apenas desconfortável. Ele pode causar desorientação cognitiva severa, o que torna o trabalho desses pilotos algo quase sobre-humano. No final, eles caíram no oceano, vivos, mas moídos. O corpo humano no espaço fica preguiçoso, os ossos desaprendem a segurar o peso. Imagina sair de um forno de 2.000 graus para ficar balançando num bote no meio do nada por 2 horas esperando o resgate? Olha, eu amo o espaço, mas depois de ver como é essa volta, eu acho que prefiro ficar aqui no meu sofá mesmo. Mas e você? Teria coragem de encarar esses 13 minutos de inferno por um lugar na história? Valeu, galera. Tamo junto. Fui!